Eu sou um dos sócios e o CEO da empresa Lake House Immigration, e em conjunto com a Sebrae e a Câmara de Comércio Brasil e Canadá, conhecida como CCBC, criamos a jornada Sua Startup no Canadá. São 4 dias de jornada, toda quarta-feira desse mês, às 19 horas, horário de Brasília, e já tivemos na semana passada, no dia 9, teremos hoje, dia 23 e dia 30, apresentando os principais passos para a expansão de sua startup no Canadá. Como, por exemplo, no dia 30 de novembro, último dia da jornada, eu, em conjunto com o consultor de imigração, Rafael, iremos apresentar sobre o processo de imigração chamado Startup Visa. Bom, finalizo aqui agradecendo aos nossos parceiros Sebrae e a CCBC, a todos os palestrantes aqui, Daniela, Raquel e Armínio, obrigado por terem aceito o nosso convite, e passo a palavra para a Elisa, da CCBC. Muito obrigado e aproveitem. Obrigada, Rodrigo. Prazer estar aqui com vocês mais uma noite. Bom, em nome da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, em especial dos nossos palestrantes. Muito obrigada por terem disponibilizado o tempo de vocês. E também gostaria de deixar um agradecimento especial aqui para os nossos parceiros, idealizadores desse projeto, Sebrae, aqui representado pela Cora, e a nossa empresa associada Lake House Immigration, aqui representada pelo Rodrigo. Tenho certeza que essa maratona vai ser um sucesso, já está sendo um sucesso. E um pouquinho sobre a Câmara de Comércio, ela tem o objetivo aqui primordial de fomentar o comércio e as relações comerciais entre Brasil e Canadá. Ela foi criada em 1973 e no próximo ano comemoraremos 50 anos. Não vou me estender muito aqui, mas eu gostaria agora de passar também a palavra, então, para a Cora, para continuarmos o início dos trabalhos. No mudo. Muito obrigada, Elisa, muito obrigada, Rodrigo. Bom, hoje estou aqui representando o Sebrae for Startups. Hoje assumo essa frente de internacionalização de startups no Sebrae, e a gente tem um plano, né, para incentivar a internacionalização de pequenos negócios inovadores, e um dos nossos principais parceiros que a gente identifica, né, a gente tem a CCBC e a empresa parceira Lake House, e então a gente faz essa live hoje para trazer várias dúvidas que surgem acerca de estratégias de marketing, estratégias de comercialização. Então, peço para que vocês coloquem as dúvidas no chat também, e depois façam o acesso ao LinkedIn do Sebrae for Startups e ao site também, para que vocês fiquem por dentro de todas as oportunidades, diversos programas que podem apoiar startups em diversos níveis de desenvolvimento, não só da internacionalização. Se vocês tiverem dúvida, coloca aí e a gente vai respondendo. Vou passar a palavra para o Armínio, nosso moderador de hoje. Boa noite, obrigado. Primeiro, agradecer Elisa, da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, Rodrigo Lake House e Cora do Sebrae, pela oportunidade. Acho que o conteúdo que está sendo passado nesses encontros está sendo fantástico. Tive a chance de participar do primeiro encontro também. Foi maravilhoso, e certamente os próximos 2 também serão fantásticos, com conteúdo muito bacana. Hoje a gente tem aqui 2 convidadas que vão falar um pouquinho para a gente da experiência delas no Canadá, são 2 pessoas que já fizeram esse processo, que já participaram disso e vão poder compartilhar um pouquinho de como foi a trajetória e do conhecimento que elas fazem, porque elas atuam na área ainda e desenvolvem soluções e apoiam outros negócios que querem ir para o Canadá também. Então, para começar, eu quero convidar a Raquel Boechat. A Raquel, ela é jornalista com MBA em Gestão de Negócios e formação em Negociação pela CMI Intercer em Harvard, Estados Unidos, professora de comunicação por 4 anos na PUC, Rio Grande do Sul. Além disso tudo, ela é empreendedora com 20 anos de experiência, sócia de projetos no Brasil e no Canadá, ingressou como residente no Canadá por meio do Startup Visa Business Class. Só um parênteses, Raquel, me permita. Tem muita pergunta sobre Startup Visa, e você é a prova real de que funciona e acontece, está aqui. E peço para todo mundo segurar as perguntas, porque a gente tem um evento só para Startup Visa, então vai ter, não percam, no próximo encontro vai falar de Startup Visa e é bem interessante. Desculpa, Raquel, mas precisava usar essa experiência porque muita gente pergunta sobre Startup Visa e você está aqui como prova de que funciona. Além de todo esse histórico da Raquel, ela também palestra sobre treinamentos com foco em preparação de comunicação e negociação para lideranças que desejam se preparar para pensar e agir globalmente. Tem uma experiência grande com acelerar startups em Toronto, já mora em Toronto e tem uma experiência muito bacana com o mercado canadense. Raquel, por favor, fique à vontade.
compartilhar suas informações com todo mundo. Obrigada, Armínio. Obrigada pela apresentação gentil e lembrar também, eu acho que é sempre bom a gente compartilhar a nossa experiência, né, e aprendizados na trajetória. Quero agradecer muito à Lake House, ao Sebrae e à CCBC por me convidarem para esse painel. Acho que é extremamente valioso e digo por experiência própria, né? A abertura das câmaras de comércio, dos especialistas, me ajudaram muito, né, nesse caminho, mesmo quando eu ainda estava no Brasil, antes mesmo de vir para cá, porque é aí que a gente começa realmente a entender o mercado e a aprender a fazer negócio. E é um pouquinho sobre isso que eu trouxe para vocês hoje, para falar um pouquinho sobre estratégia de marketing e vendas e visibilidade para expandir para o mercado internacional, mesmo enquanto a gente está no nosso país de origem, né? Onde tudo começa, e como é que a gente pode construir quando a gente tem um projeto de longo prazo. Eu vou compartilhar a minha tela e aí a gente pode começar, só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver minha tela bem? Ótimo, Perfeito. perfeito. Então, primeira coisa que eu queria comentar com vocês é o conceito que hoje, quando a gente está falando de vir para o Canadá, ou internacionalizar com viés empreendedor, o que eu percebo aqui no Canadá é a importância de ser um país como um headquarter global. Ou seja, o Canadá, em termos de população consumidora, não é tão grande, apesar de ser um país geograficamente muito grande, né? A gente caberia no estado de São Paulo. Mas, se a gente for pensar que o Canadá tem acordos de livre comércio com mais de 50 países, isso abre um caminho de 1,5 bilhão de consumidores. E uma oportunidade de crescimento e expansão global. E aí, livre comércio com os Estados Unidos, com o México, com a Europa. Então, quando a gente fala Canadá, a gente tem que pensar o Canadá e todas as oportunidades que ele abre com isso, né? E por que, né, talvez, por que eu escolhi o Canadá, né? A minha experiência, há mais de 20 anos com construção de reputação e comunicação estratégica com vários negócios, me abriu, assim, uma oportunidade de conhecer muitas inovações de tecnologia. E como diretora da Associação Brasileira de Comunicação, eu acabei conhecendo muito benchmark internacional e vim aqui para o país numa experiência de vivência e de benchmark em algumas agências em 2018. E comecei, a partir dali, a traçar minha trajetória e a trazer o meu negócio para cá, a minha startup. Então, como disse o Armínio, eu sou uma experiência viva, assim, né? Que existe mesmo, de empreendedores, inovadores, que trazem seus negócios através do Startup Visa. Me lembro da primeira vez que eu fui fazer participar de um evento, né, que falava sobre migração. O consultor de imigração presencial que estava no evento falou muito do intracompany transfer, falou de todo o processo de imigração através do estudo e ampliando pontuação, falou um pouco do processo de pontuação até para médicos, doutores, e tinham vários caminhos e provinciais também, só que ele em nenhum momento mencionou o Startup Visa. E aí a minha pergunta na época foi, tá, mas e o Startup Visa? E a resposta foi, esse é um visto de exceção, então a gente nem traz para o evento, porque a gente está falando aí de 20, 30 empresas por ano. Isso lá, né, 2007, 2017, 2018. Só que o Startup Visa, ele começou a ficar, primeiro se tornou um visto oficial, e com certeza depois o Rodrigo vai contar um pouquinho dessa história, mas nos últimos 5 anos ele foi se tornando cada vez mais compreendido, e a gente começou a ver o quanto ele pode ser um super caminho para aquele empreendedor que é inovador, que tem uma startup que vai trazer inovação para o Canadá, pode ser escalável, pode gerar emprego. Então, eu vim nesse caminho,
A minha aplicação, ela tem uma história curiosa, porque eu apliquei toda a documentação, depois de passar pela incubadora e ser aprovada pela incubadora. Quando eu encaminhei a documentação para o governo, eu recebi o visto de permanência em 2 meses e meio. Eu não conheço nenhuma história igual no Startup Visa. Claro, tem vários fatores, e na época ainda não tinha pandemia, o que realmente atrasou um pouco, né? O processo hoje é um pouco mais lento, mas eu acho que tem várias coisas aqui que eu vou tratar hoje que devem ter contribuído para essa velocidade ter sido maior, ou pelo menos devem ter fortalecido e facilitado o processo de entendimento dos agentes. Atualmente, eu lidero a Woman on the Move, que é uma aceleradora para mulheres empreendedoras, e eu sou a liderança que atua na expansão para a América Latina. E o meu projeto empreendedor aqui se chama Canada Startup Hub, onde eu preparo empreendedores internacionais do seu país de origem para virem para o Canadá. Então, eu faço os primeiros steps para depois aplicarem para uma aceleradora, uma incubadora de negócios, ou identificarem parceiros, enfim, no Canadá. E continuo com a minha empresa no Brasil, então eu ainda atuo, né, de forma bilateral, Brasil-Canadá, minha empresa de comunicação tem mais de 20 anos, e eu tenho sócios no Brasil que fazem a operação do projeto. Então, como eu falei, a questão do Canadá, além de todo o benefício de um consumo muito mais amplo com os acordos de livre comércio, o Canadá é o segundo maior ecossistema de inovação do mundo. E ele tem um apoio, um protagonismo de posicionamento do governo em ajudar o empreendedor, né? Então, muito, assim, diferente de países como o próprio Brasil, o sistema de fortalecimento, de construção, para que o empreendedor tenha sucesso, ele tenha um respaldo de todas as instituições que apoiam, e uma facilidade de fazer negócio, tanto em relação à carga tributária, quanto à questão do sistema estável e de reputação internacional, né? Um outro ponto que eu acho muito bacana do Canadá para empreendedores são os talentos multiculturais, tanto para contratação, quanto para conhecer e experimentar outros mercados, quanto para a gente identificar oportunidades e aprender com os outros, né? De uma forma muito humilde. Então, aqui tem algumas imagens só de parte desse ecossistema de inovação. Esse aqui é o corredor Toronto-Waterloo, que é o maior corredor de empreendedorismo e inovação que mais cresce no mundo. Mas a gente tem corredores de inovação maravilhosos, incríveis, tanto na região de British Columbia, quanto na região de Quebec, em várias províncias que estão sendo mobilizadas, inclusive com incentivo do governo, para trazer ainda mais inovação. Então, aqui é só uma pílula, assim, né, para conhecerem um pouco do como é que funciona. E o que eu percebi vindo para o Canadá é o quanto a gente pode fortalecer e desenvolver ainda mais relações bilaterais Brasil-Canadá. E a Câmara de Comércio é um dos grandes canais, e as instituições parceiras que apoiam projetos, inclusive de internacionalização, podem ser propulsores dessas gerações e network, né? Então, a gente tem um mercado muito potencial, uma possibilidade de expandir global, mas o que dificulta, né? O que faz as startups, em geral, têm medo, e os empreendedores terem medo de usar esse voo, que não só, né? Porque, enfim, está se mudando para um outro país, né? Quais são os fatores que hoje a gente vê que são os maiores desafios para as startups darem certo? A primeira questão é a falta de planejamento. Então, é realmente não buscar a orientação adequada e ir fazendo o processo muito na pesquisa individual. Quando a gente está fazendo uma mudança como essa, é uma mudança não só da família, mas também dos funcionários, da equipe, do investimento, né, de tempo, e que realmente precisa ter um suporte maior. A gente não consegue fazer as coisas sozinhos. A gente não pode ter, assim, quase que a
a arrogância, a onipotência de que a gente sabe tudo, né? Quando um mercado que a gente não tem a mesma experiência de 20 anos de mercado, com uma network construída ao longo de toda a vida. A outra questão é a falta de orientação adequada. Então, é buscar uma instituição com uma boa reputação, ou consultores que tenham um respaldo e uma experiência forte no mercado, ou conversar com um amigo que às vezes tem a melhor das boas intenções, mas a vivência, a experiência dele, a realidade dele é muito diferente, às vezes passa uma informação equivocada, ou já está desatualizada, né? E é para isso que existem os consultores de imigração, é para estar com os documentos, com tudo na ponta da língua, né? E saberem exatamente o que está acontecendo e o que mudou no dia. E as câmaras estarem relacionando, né, com os dois mercados o tempo todo. O outro ponto que eu já levantei é o pouco relacionamento com o mercado de interesse. Então, não adianta a gente querer, enfim, né, nossa vida toda, desde a época de colégio, todas as networks que a gente desenvolveu, a gente ir para um outro mercado e achar que todo mundo nos conhece, que entende as nossas histórias, as nossas tatuagens de reputação. Não vai ser assim. A gente vai ter que explicar esse background, a gente vai ter que mostrar realmente o nosso talento, os nossos diferenciais nesse mercado, para realmente esse passado vir com mais força, porque é claro que ele faz sentido, ele é respeitado no país onde a gente está, mas para isso a gente tem que mostrar que ali a gente também se adapta. E aqui a outra questão é o time, porque não adianta também o líder querer muito e fazer acontecer quando o time não consegue acompanhar. Então, fazer esse preparo e essa mudança de cultura também passa pelo time que vai fazer parte, que vai dar esse apoio. E um outro ponto que eu acho que é bastante desafiante e que passa pela questão de sales e marketing é porque a internacionalização é muito maior do que só a questão do negócio, né? É um processo de mudança de mindset para entrar numa nova cultura, uma nova comunidade. E então a questão da etiqueta de comunicação, que com certeza depois a Daniela vai falar mais sobre isso, as diferenças culturais, e ter um colchão de investimento para saber que se eu for para o país e acontecer qualquer imprevisto, como uma pandemia, por exemplo, né? Qualquer coisa, a pandemia nos ensinou muito. Os imprevistos é a única certeza que a gente vai ter, né? O resto vão ser planejamentos, mas que com certeza algumas coisas vão sair diferentes. E se você vai extremamente apertado, a angústia ela aumenta e a possibilidade de sucesso é muito menor, né? E um outro ponto, aqui eu só coloquei uma enxurrada de perguntas só para vocês terem uma ideia, é assim, conversar e dialogar de verdade com os sócios do negócio, né? Com a família, assim, esgotando as perguntas chaves para realmente identificar se é para esse país ou se é a internacionalização que vocês querem mesmo. Porque é uma transformação. É possível fazer? É. É fácil fazer? Não, não é fácil. Mas é possível e a gente pode reduzir essa curva de aprendizado fazendo as coisas da melhor maneira. Então, assim, estruturar essas perguntas e pensar nelas de uma forma cautelosa é muito importante. E aí, para isso, assim, bom, fiz as perguntas, esclareci, é isso mesmo que eu quero, por onde eu começo, né? Então, a primeira coisa é, a gente tem um monte de formas de internacionalizar. Internacionalizar não é exportar só, não é só vir migrar para outro país, não é só ter a empresa no outro país, né? Internacionalizar pode ser, por exemplo, uma vivência de uma missão internacional em que vocês vão criar parceiros, que vocês vão criar, de repente, um colaborador que vai atuar nesse país, ou só estar envolvido nesse ecossistema, mesmo do Brasil, vocês já estão internacionalizando. Vocês podem participar e aderir a um programa de aceleração ou de soft landing. Vocês podem ter sócios internacionais, investidores, parceiros, ou mesmo pegar um avião e ir sozinho para o país e bater na porta das empresas, né? Todo mundo pode fazer isso, mas não quer dizer que seja a melhor alternativa, né? Fazendo sozinho, batendo na porta, talvez vocês não sejam muito recebidos. É a mesma coisa de vir um americano, um inglês, um alemão bater na porta de vocês na empresa. Vai ficar esquisito, assim, né? Da onde surgiu essa pessoa?
Então, a rede que a gente está construindo ao longo dessa trajetória, ela é muito importante. E aí tem o caminho que eu vejo, assim, que é muito saudável e que abre muitas portas, principalmente quando a gente está falando de empreendedorismo, é integrar uma incubadora e uma aceleradora de negócios. Incubadora para as empresas que estão ainda no estágio mais inicial e aceleradora para aquelas empresas que querem só crescer no Canadá. E aí, entre elas, são as credenciadas pelo Startup Visa, que é esse programa de imigração que dá o visto de permanência. Tem em torno de 40 aceleradoras credenciadas pelo governo por Startup Visa. E qual é a grande vantagem? Primeiro, a questão de ampliar a rede de advisors, mentores, investidores, conectar com eventos, ter essa visibilidade de chancela internacional, mas principalmente reduzir essa curva de aprendizado e dar esses sprints, né? Que eu diria assim, que em vez de ter uma network em 20 anos, vocês construírem em 2, que é realmente assim crescer e usar dessa goodwill que o canadense tem de indicar, de apoiar para fazer o negócio crescer. Mas como é que vocês entram numa incubadora, numa aceleradora? Elas recebem em torno de 800 aplicações por mês, gente do mundo inteiro. Como é que vocês entram e o que as incubadoras hoje estão esperando? Então, a primeira coisa é saber qual incubadora e qual aceleradora é melhor para o negócio. Se é naquela região, se é em British Columbia, se é em Ontário, se é em Quebec, qual é o idioma que fala, que tipos de mentores tem, quais são as orientações e qual é o caminho que essa aceleradora constrói, se ela conhece bem o setor que eu atuo, porque vocês são um cliente, apesar de ser difícil e competitivo de entrar, vocês têm que saber escolher, porque isso também é importante para mudar o sucesso, né, nessa jornada. Escolhendo, sabendo, identificando que vocês têm o fit adequado para aquela aceleradora, aí começa a ver, bom, quais são os pré-requisitos que ela exige. Cada uma tem alguma documentação e alguns critérios bem específicos, mas todas elas apresentam pelo menos esses 6 fatores que eu vou falar. O primeiro é que não dá para ser só uma ideia. Eu tenho uma ideia de um projeto que vai ser super bacana, escalável, com a tecnologia. Tá, mas onde é que está essa tua ideia? Já está num plano de negócio? Já tem um deck? Já tem um site? Já está rodando pelo menos o MVP? Ou é só uma ideia no ar? Então, se é só uma ideia, ainda não está madura. Né? Não pode ir só com uma ideia, te mudar de país, aplicar para uma aceleradora e está muito frágil o processo, né? A aceleradora ela vai te receber de braços abertos, mas ela precisa ter um pouco de segurança em relação ao projeto. E também a questão da proposta de valor do negócio, se ela é inovadora. Quem é o time de empreendedores, né? Então, não sou só eu, Raquel, que compõe o time. Quem é que faz parte desse meu grupo e como que as nossas funções se complementam? Qual é o histórico que a gente tem, o nosso background? E como que o nosso background contribui para que o negócio realmente dê certo. E a inovação que a gente está criando, a gente tem a propriedade intelectual ou a gente está fazendo uma representação comercial? A gente é uma franquia, né? Então, a incubadora quer saber, vocês detêm a inovação? Vocês podem trazer ela para o Canadá? Vocês vão ter algum tipo de conflito nesse sentido? A empresa ela é saudável, no sentido de vocês chegam lá, no primeiro ano não tem vendas, vocês vão conseguir sobreviver ao negócio ou vocês vão começar a procurar emprego no país? A incubadora quer saber, a gente vai de verdade mergulhar nesse negócio, vocês vão conseguir pagar aluguel, comer, se virar e aí investir no negócio? Então, isso é um critério de seleção. E a outra questão é se o projeto ele é escalável, ou seja, além do Canadá, a gente consegue expandir para outras fronteiras, porque, como eu disse antes, o Canadá, ele olha para o mundo, é o país mais PR global que eu conheço. Então, a gente consegue expandir, a gente consegue crescer, escalar, é um serviço, um produto que é facilmente replicável em outro país. E aí, para isso, vem, como é que eu me comunico, então, para quando a incubadora que eu escolhi receber a minha aplicação, ela perceber
que eu faço sentido e que eu sou uma empresa desejada e que vai ser bom ela me selecionar para fazer parte desse projeto. A primeira coisa, assim, básica, fundamental, é ter um LinkedIn da empresa e dos sócios bem desenvolvido, né? Bem desenvolvido, que eu digo, não é postar todos os dias, mas é ter uma estrutura consistente, mostrando o olhar de vocês para o mundo, mostrando quem vocês são, mas explicando as histórias e as tatuagens de reputação. Então, não adianta eu dizer que eu estudei na PUC, no Canadá, ninguém sabe o que é PUC no Canadá. Agora, se eu disser que eu estudei na PUC, que é a maior universidade privada do país, muda a percepção, né? Então, a gente tem que explicar, ao contrário do perfil do LinkedIn no Brasil, que a gente coloca só o que a gente fez, no perfil internacional, a gente tem que explicar as nossas tatuagens de reputação, e a gente tem que falar um idioma, uma língua que internacionalmente nos entende. Então, tem que ter o perfil em inglês, isso é fundamental. Se você está expandindo para a América Latina, tem que ter em espanhol, é crítico, e não só estar em inglês, tem que mostrar que vocês têm conexões no Canadá, que vocês têm interesse no Canadá. Uma vez eu contatei um cliente meu de uma indústria de games do Brasil com um grande hub de games aqui do Canadá. E quando eu conversei com esse canadense, ele me disse assim, olha, a empresa do Brasil me parece bastante interessante, só que eles não estão interessados no mercado canadense. Eu disse, mas por quê? Né? Por que você acha que não? Ele me disse, que está tudo em português, não tem nenhuma menção no mercado internacional, eles não estão dizendo nenhum produto, não estão falando do mercado internacional em nenhum momento, então eles estão interessados só no mercado brasileiro. Então, assim, já fechou uma porta sem ao menos um contato. Então, isso é fundamental. Outra coisa é o site em inglês, tem um deck presentation, uma estrutura que o canadense está acostumado. E isso não é só fazer o que o canadense quer. Não, é mostrar que a gente está preparado profissionalmente, que a gente não fica parecendo que é amador, porque a gente não fez o tema de casa, não estudou como ele quer ser visto, como ele quer que vocês apresentem o negócio. Assim como uma one-pager, que muita gente nem sabe o que é um perfil executivo da empresa. Saber fazer um pitch elevator profissional, mas não é uma decoreba, é poder falar o valor do negócio de uma maneira adequada para aquele momento, ajuda a decorar. E criar conexões, né? Criar essa comunidade com o Canadá, para que quando vocês forem falar com alguém, ele comece a identificar pessoas da rede dele, ou ele comece a ver que vocês comentam coisas que estão no Canadá, ou que vocês mencionam de uma maneira. Então, se conectar a associações, a câmaras de comércio, a networks que estão no país, criar grupos de comunidade e alguma ação com rede social que conecte vocês com o mercado. Então, um convite que eu sempre indico assim, para os meus clientes é se conectar no Lunch Club, que é uma rede social que só entra por convite, mas vocês podem nichar, por exemplo, querem falar só com gente de Toronto, ou só com gente de Montreal, ou só de Vancouver. E aí vocês vão para uma rede profissional, nichada e por inteligência artificial, só na área de interesse de vocês. É 40 minutos de uma agenda que vocês marcam com alguém, que é um blind date virtual, para vocês fazerem um pitch profissional, cada um faz o seu, e ver alinhamentos de negócios. Eu conheci só CEOs e grandes empresários nessa rede. Eu fui convidada a ser mentora de uma aceleradora na África, a partir dessa rede, e eu recomendo fortemente. E aqui eu deixei o convite, depois a gente vai compartilhar essa apresentação, mas vocês podem usar esse convite para entrar, que é o meu convite do Lunch Club. E aí, só para encerrar, se a gente for deixar assim, Raquel, mas o que a gente pode fazer, né? Assim, enfim, entendi, mas por onde eu começo? Então, primeira coisa, assim, preparou o LinkedIn, começou a se organizar, marcou um primeiro encontro, assim, para conversar sobre o negócio de vocês e ouvir outra pessoa e compartilhar, cumpre horário, né? E aqui no Canadá, o quebra-gelo é antes do horário marcado. Então, se vocês querem ficar conversando sobre futebol, sobre
cultura canadense ou sobre qualquer outro tema que não seja reunião de trabalho, cheguem 5 minutos, 10 minutos antes, porque o quebra-gelo acontece ali. Se vocês chegam no horário e está todo mundo já trabalhando, fica aquela sensação, cheguei atrasado, porque, na verdade, o quebra-gelo aconteceu antes. A outra coisa é usar o quebra-gelo de forma estratégica, é pensar quais são as conversas que vão trazer para mim uma costura para o meu assunto, né? Ficar usando estereótipos, ficar falando de coisas que daqui a pouco podem ser até ofensivas, num quebra-gelo que é muito comum, né? Então, comigo, assim, falar de mulher e Brasil no carnaval, parece que ele está me olhando pensando em sacanagem, assim, fica ruim, já começa ruim a relação, né? Então, se a gente está falando de trabalho, né, naquele ambiente. Então, a gente tem que pensar quais são essas conversas e tá com um preparo de quais são as estruturas de comunicação que o canadense está esperando para aquela reunião. Na aceleradora, o que eu posso fazer para potencializar a minha reputação e potencializar a minha participação, né? Primeira coisa é vocês lembrarem que a rede social de vocês, ela vai estar dando visibilidade para investidores, para redes, para mentores, e vocês oportunizarem com esses contatos que vocês vão criar uma rede de possíveis board of advisors da empresa. Façam perguntas, né? Saibam pedir, aproveitem o máximo essa incubação. E depois disso, mantenham essa rede de visibilidade, de construção de imagem positiva, para que vocês possam fazer, com ações ativas, uma construção de comunidade e um fortalecimento da reputação de vocês. Porque só sendo profissional e mostrando o resultado é que vocês vão estar construindo, né, a história profissional de vocês no Canadá e relações de longo prazo. Para encerrar, um recado assim, que eu acho que é bem importante é que vocês têm que pensar com muita cautela, né, o projeto profissional e de imigração para o país, porque há uma mudança não só do negócio, mas da vida de cada um de nós e das nossas famílias. Então, quanto é importante uma escolha certa desse caminho. No meu projeto, e aí deixo aqui só meu recado em termos profissionais, o que nós ajudamos é uma consultoria, primeiro de análise de maturidade de assessment, para os requisitos e análise do perfil, com identificação das melhores aceleradoras de negócio para essa oportunidade, para esse líder, para essa empresa, orientando quais são os materiais necessários para aplicação, revisando os questionários de aplicação e construindo esse processo em conjunto. Eu preparo para a entrevista de seleção, minha formação em jornalismo, a gente faz um media training para isso, para ajudar, então, um encontro, assim, para realmente estar mais seguro para a entrevista de seleção. Eu chancelo a minha recomendação com uma carta de strengths da empresa e ainda auxilio, se caso a empresa não tem, consultores e parceiros profissionais que podem estar atuando nessa trajetória. Então, é assim que eu apoio esse processo todo. Caso a empresa de vocês tenha interesse em ver se vocês têm um perfil já preparado para esse processo, eu desenvolvi um assessment online que vocês podem acessar pelo site canadastartup.ca, e ali vocês podem identificar se a empresa já está no momento de pensar em internacionalizar. Eu queria agradecer e fico à disposição depois para as perguntas. Perfeito, Raquel, muito obrigado. Vou compartilhar minha tela com todos agora. Imagino que já estão vendo. Então, continuando um pouco nessa temática de estratégias de marketing e de estratégias comerciais para acesso a mercados, quero discutir um pouquinho aqui com vocês alguns tópicos que eu listei aqui como relevantes e importantes, né? A Raquel mencionou algumas vezes na apresentação dela sobre a estratégia, sobre pesquisar, sobre conhecer, sobre entender do mercado.
e eu listei aqui alguns pontos que eu acho que fazem total sentido e que a gente precisa prestar atenção e ficar atento. Desde a estratégia comercial, estratégia de marketing, estratégia de como definir o mercado-alvo, de como ir atrás de informações e de dados sobre aquele mercado, tá? Então, a primeira pergunta que eu quero aqui compartilhar com todo mundo é como é que eu defino qual que é o mercado-alvo? Como é que eu sei que Canadá é o país correto? Como é que eu sei que eu tenho que ir para o Canadá e não para a África, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos, né? Acho que um ponto importante aqui, e também a Raquel mencionou diversas vezes, é network, né? Relacionamento, é me aliar a parceiros que consigam me ajudar com essas informações. É pesquisar, né? Vocês vão ver que desses 6 pontos que eu listei aqui, a gente tenta separar eles para poder organizar o pensamento, mas vira e mexe, um vem no quadradinho do outro, tá? Porque é tudo muito integrado, né? Então, é importante que eu tenha uma estratégia para definição. É importante que eu saiba muito bem qual é meu produto, minha solução, meu serviço, o que eu estou querendo internacionalizar. Faz sentido para aquele país? Então, isso tudo eu entendo, faz parte da definição de qual mercado é importante. Uma coisa que é super bacana de pensar do Canadá é que é um país de uma pequena população, são cerca de 38 milhões de habitantes, um pouco mais. Tem uma política de imigração forte para crescimento do país? Tem. Né? Esses dias anunciaram 1,4 milhões de habitantes nos próximos 3 anos de imigrantes. Né? Então, é uma política forte para atração de tudo, de um monte de negócios novos de pessoas, mas ainda assim é um mercado pequeno. Então, faz sentido para esse tipo de mercado, mas acho que o bacana que o Canadá pode oferecer não é só um mercado consumidor, mas sim um hub de negócio, um hub para internacionalizar para o mundo todo. Um dos primeiros slides da Raquel falava sobre um headquarter global no Canadá. É bem isso mesmo, é ter o Canadá como um hub mesmo, tá? Isso tudo faz parte das informações que eu tenho que trabalhar e do entendimento do meu planejamento para saber como definir qual que é o meu mercado-alvo, né? Dados são extremamente importantes, né? Eu falei aqui sobre população, mas eu estou falando de uma população pequena, comparada à população brasileira, por exemplo, mas com poder aquisitivo de 4,5 vezes o poder aquisitivo do brasileiro. Ou seja, eu tenho mais dinheiro para comprar, eu tenho mais dinheiro para consumir. Se caso meu produto, meu serviço, meu aplicativo, minha solução, minha tecnologia faça sentido a um público como esse, é bacana eu pensar no Canadá como um mercado consumidor, como um mercado a estar. Né? Onde eu consigo esses dados? Que tipo de pesquisa eu faço? Que tipo de informação eu preciso? Obviamente que não existe uma fórmula secreta que eu consigo compartilhar aqui com todos vocês, mas vai depender de caso a caso. A minha solução, ela é uma solução digital, via aplicativo, para celular, para mobilidade, então eu tenho que estar em grandes cidades. Eu consigo ir definindo qual é a minha estratégia e qual que é o meu mercado-alvo, tá? Isso tudo está super atrelado a custo, tá, gente? A gente, nem sempre eu tenho dinheiro sobrando para poder investir ou para fazer uma imersão num país diferente para poder testar. E às vezes eu tenho até um pouco de dinheiro para investir, mas eu vou investir em 10, 12, 15, 20 países diferentes para poder saber qual que é. Não, eu preciso de um mínimo de preparo para poder definir onde investir esse meu recurso, né? Então, o custo é diretamente ligado a essas informações todas. Quanto mais conhecimento, quanto mais dado, quanto mais pesquisa eu fizer, quanto mais informação eu tiver sobre aquele país, no caso o Canadá, menos custos eu vou desperdiçar custo, eu vou direcionar melhor meus investimentos, eu vou ter um custo mais assertivo para poder fazer aquele investimento, ou para poder fazer aquela atuação de me internacionalizar ou de trabalhar no mercado A ou no mercado B, tá? A validação é super importante também, né? Eu já vi vários projetos aqui, eu tenho 11 anos de Câmara já, vários projetos de soluções fantásticas, que são excelentes ideias, mas que funcionam na minha região, no meu bairro, no meu estado ou no meu país. E em algum outro país que tem uma cultura muito semelhante à minha, ou um clima muito semelhante, ou uma situação econômica muito semelhante. Mas, obviamente, não funcionam em outros. E essa solução, essa grande ideia, que ela é maravilhosa até então, ela tem que se adaptar, ela tem que pivotar, como a gente fala no mundo startup, ela tem que se ajustar, ela tem que se adequar, ela tem que se traduzir, ela tem que aclimatar aquele país, ela tem que culturalmente entrar naquele meio. Então é extremamente importante que aconteça uma validação, que eu tenha maneiras de testar isso. Quais são os meios, né? Como é que eu faço essa validação? Então eu pego a minha malinha, coloco embaixo do braço e vou para esse mercado trabalhar? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. A Raquel mencionou acho que 40 startups, 40 aceleradoras, incubadoras ligadas a um programa de visto, por exemplo. Tá aí um grande meio de definir, né?
são 40 ligadas ao Startup Visa, mas tem outras que não são ligadas ao Startup Visa, que tem outros programas, além do Startup Visa, de migração e de aceleração de startup e de validação de negócios no Canadá. Então, um meio é procurar esses parceiros, procurar um lab de uma universidade, procurar uma aceleradora, procurar alguém que possa te ajudar a validar isso, te ajudar a fazer teste, a fazer pesquisa, a rodar a solução no Canadá ou não. Lembrando que quando a gente fala de novo de rodar um teste no Canadá, a gente volta para questões culturais básicas que eu consigo descobrir mesmo sem validar meu produto lá. Por exemplo, é um país de 2 idiomas oficiais. É um país que oficialmente tem o francês e o inglês como idiomas oficiais. Ok, umas províncias preferem inglês, outras preferem francês e outras oficialmente são bilíngues. Sim, mas eu tenho que pensar que eu vou ter que traduzir isso para 2 idiomas, que eu tenho que ter solução aplicada a 2 idiomas, né? A gente viu vários exemplos ali mencionados também de empresas que foram julgadas não estar preparadas por não ter uma comunicação em inglês, pelo menos. Então, são questões, e aqui dá para ficar 2 horas listando essas questões, mas são questões que é extremamente importante e faz parte da minha estratégia de definição de mercado-alvo. Qual é o custo, qual é o investimento que eu tenho que fazer para atingir aquele mercado versus o retorno que ele pode me dar de venda naquele mercado, de expansão internacional, de repertório e credibilidade no meu país aqui mesmo, né? A gente fala muito de me globalizar, virar uma empresa global, falam muitos agora do glocal, né, que é a mistura do global com o local, o quanto essa estratégia também faz sentido para que eu pense em tudo isso, né? Isso aqui eu estou falando um pouco mais da estratégia de definir o mercado-alvo, né? Obviamente, depois de definir esse mercado-alvo, eu acho que tem uma estratégia comercial para esse mercado-alvo, tem uma estratégia que eu vou vender naquele mercado consumidor, ou eu vou usar aquele mercado consumidor e tudo que ele me dá de vantagem para vender em outro local, usando aquele país como hub, que é um caso muito clássico do Canadá. A gente tem algumas soluções bacanas aqui e alguns cases legais de empresas que fizeram isso. Então, eu volto de novo para o meu business plan, eu volto de novo para o meu checklist. Algumas dessas questões aqui, elas reaparecem para definir comercialmente e para entender como é que eu vendo aquele produto, aquele serviço, como é que eu comercializo, é por assinatura, não é? Tem uma série de questões que vão envolver legislação e cultura, mas que é super importante entender, tá? Só para clarear um pouco toda essa história, a Câmara de Comércio, como a Elisa mencionou no começo, é uma entidade de quase 50 anos de idade e que é o hub de negócios entre Brasil e Canadá. Né? Há 50 anos a gente promove negócios do Brasil e Canadá. Então, a expertise da Câmara em poder auxiliar nessas questões, em poder ajudar a definir se o Canadá faz sentido ou não para o meu projeto, como hub ou como mercado consumidor, a trabalhar nesse projeto de entendimento, a fornecer informações, é um grande canal para isso, tá? Quando eu digo de informações e de dados, a Câmara, por exemplo, tem uma série de comunicações e de publicações de estudos no canal do YouTube, de publicações, tem revista, tem newsletter, tem eventos que são com acesso liberado para quem não é sócio, tem compartilhamento de conhecimento de maneira absurda em quantidade, em volume e qualidade, não só criado por nós, mas criado pelos associados também, que podem ser úteis para essa estruturação, para esse negócio, né? Então, hoje, por exemplo, eu sou especialista de negócios aqui na Câmara, sou da área de desenvolvimento de negócios e cuido de uma área que promove as relações comerciais entre Brasil e Canadá, de maneira bilateral, do Brasil para o Canadá e do Canadá para o Brasil também. Só nessa área são uma equipe de 12 pessoas que trabalhamos juntos e que tem particularidades no dia a dia, mas todas as pessoas atuam para ajudar empresas a fazerem negócios entre Brasil e Canadá, seja vendendo, exportando ou se instalando no Canadá. Então, deixo aqui meu contato também. Não quero me alongar muito, porque a Raquel já deu muitas dicas e falou bastante sobre os processos de internacionalização. Eu sei que a Daniela vem agora também com um apelo de marketing bacana, uma estruturação de negócio, de comunicação para isso, e que está muito ligado à cultura, como é que eu me comunico, como é que eu falo com o público canadense, como é que eu uso isso para internacionalização. Então, deixo aqui meus contatos e fico à disposição caso alguém queira mais alguma informação depois também. E repito que nas próximas atividades a gente vai ter mais informações sendo compartilhadas com todo mundo aqui nas próximas 2 quarta-feiras que acontecem pela frente. Aproveitando também, eu quero aproveitar então e chamar
a Daniela para compartilhar conosco algumas informações. A Daniela Torres, ela é fundadora de uma agência de criação no Canadá, chama Kiai Agency, com sede em Vancouver, no Canadá. Ela é formada em comunicação social pela PUC Campinas, pós-graduada em gestão de negócios, gestão de pessoas e marketing. Também foi professora de marketing, fotografia, design gráfico na Universidade Paulista. E com 20 anos de experiência também, trabalhando como jornalista, assessora de imprensa e designer, ela é especialista em posicionamento de marca. Lidera diversos projetos entre Brasil, Canadá e Estados Unidos. É palestrante e autora de um livro chamado Build Your Brand, ou em português, Construa Sua Marca. Os 10 passos essenciais para antes de lançar seu negócio. À venda pela Amazon no mundo todo. Então, Daniela, por favor, fique à vontade para compartilhar sua apresentação e um pouco do seu conhecimento conosco também. Obrigada, Armínio. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer ao convite do Rodrigo, né, que me convidou para estar aqui, e todos vocês que me receberam tão bem. Eu vou dar aqui um share na minha tela, aviso se vocês estiverem vendo. Estão vendo a minha tela, ok? Só colocar aqui, slideshow. Bom, eu queria conversar com vocês, achei maravilhoso. A Raquel, quanto tempo que eu tenho, Armínio? São aproximadamente 10 minutos, Dani. Tá, então tá bom. Vou colocar aqui um timer para eu não perder aqui. Okay. Eu achei maravilhoso tudo que a Raquel falou, e o Armínio também, e queria entrar numa parte mais prática. Então, vamos dizer que vocês passaram por esse processo, e aí vocês chegaram no Canadá, né? Primeiro, eu vou começar aqui. Eu passei por esse processo, né? Como o Armínio já me apresentou, mas eu criei a Kiai em 2011 no Brasil, e aí eu imigrei para o Canadá em 2014. Eu não vim pelo Visa Startup, mas eu vim pelo Self-Employed, que é uma categoria de empreendedorismo também. E aí a minha empresa, ela foi incorporada no Canadá em 2015. Atualmente, a empresa começou comigo. Atualmente, a gente tem 10 pessoas na equipe e a gente atende 90% dos nossos clientes são small business do Canadá. A gente também tem clientes no Brasil e nos Estados Unidos. A gente já atendeu mais de 150 empresas canadenses, mais ou menos, nesses anos. E eu tenho muito orgulho de dizer que a Kiai ganhou o prêmio de melhor agência de graphic design e melhor agência de web design na cidade, aqui que a gente está na cidade de Maple Ridge, que é do lado de Vancouver, tá? E aí, vamos lá, para vocês agora. Eu cheguei no Canadá, e agora? O que acontece? Então, você vai se preparar de diversas formas, né? Vai passar por todo o processo, um monte de papelado, um monte de documento, um monte de coisa para definir. E aí, você chega no Canadá e talvez você pense que está tudo certo, né? Você chegou, está pronto para arrasar. E hoje eu queria falar para você, para já gerar uma expectativa, que talvez você encontre muitos desafios quando você chegue no Canadá. E aí, o que eu queria conversar hoje é 5 atitudes para o empreendedor brasileiro ser bem-sucedido no Canadá. Então, 5 atitudes ou posturas, posicionamentos, que eu gostaria que você já soubesse disso, para você já se preparar aqui para quando você chegar, você não passar algumas vergonhas que eu passei e que muitas pessoas que eu conheço passaram também, né? Primeiro lugar, vamos falar sobre a comunicação pessoal, escrita e corporal. Então, nós brasileiros, e essa comunicação, ela vai influenciar em tudo, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na forma como você se comunica, no seu material de vendas, em tudo. A comunicação aqui no Canadá, ela é menos calorosa, digamos assim, que a comunicação no Brasil. Então, a comunicação a gente tem pessoal, coisas pequenas do tipo, a gente não cumprimenta as pessoas com beijo. Depois do Covid, então, mal é mal você dá a mão, mas originalmente, antes do Covid, você era um shake hand ali, né? Apertava a mão. A comunicação escrita também, ela não é tão casual e ela não é tão expressiva, a gente coloca várias exclamações. É importante você saber disso para quando você, por exemplo, se você vai mandar um e-mail apresentando a sua empresa para um possível fornecedor, um cliente ou um parceiro,
observe como que essas pessoas estão mandando e-mails para você, ou se você tiver a oportunidade de ler e-mails, de como as pessoas se comunicam aqui, para que você não mande um e-mail super oi querido, ou termine um e-mail com kisses, beijos, ou abraços. Você não manda beijo, você não manda um abraço, no máximo você faz um cheers, que é tipo, seria um equivalente a um até mais para a gente. No máximo, você faz isso com uma pessoa que você conhece. Então, é importante você saber que você vai ter que se adaptar na forma que você se comunica aqui quando você chegar no Canadá. Então, muito importante você já se prepara, já começa a observar. Veja se você tem como falar com mentores, pessoas que já estão aqui. Me manda uns modelos de e-mail, procure na internet modelos de e-mail, como que se comunica. E sobre pessoal, mantenha a sua distância, não tenta abraçar, não tenta beijar. Eu tenho várias histórias de mico que eu paguei, que eu fui abraçar a pessoa. E aí é normal, todo mundo passa por isso, mas quem sabe você ouvindo aqui hoje não precisa passar por isso quando você chegar aqui. Então, em primeiro lugar, a comunicação. Em segundo lugar, a sua postura com relação à diversidade. Se você é uma pessoa que se sente incomodada com pessoas de muitos costumes diferentes, eu, por exemplo, eu cresci em Campinas, e em Campinas, eu acredito que eu nunca vi uma pessoa de turbante, eu tenho quase certeza disso, mas com certeza eu não vi na minha escola, né? Então, aqui são todas as culturas mesmo, mais da metade do país, né? Como o Armínio falou, quase 40 milhões de habitantes, dos quais eu acredito que 50%, 53% são imigrantes. Então, é uma mistureba. Uma característica interessante e que eu acho maravilhosa do Brasil é que quando as pessoas imigram para o Brasil, todo mundo vira brasileiro. A gente tem esse dom, né? O imigrante vira brasileiro. Aqui, o imigrante, ele continua sendo imigrante. E isso tem um lado ótimo, mas isso também tem posições desconfortáveis, que você, por exemplo, você vai entrar no elevador e a pessoa às vezes não vai te falar bom dia, não porque ela é mal educada, mas porque na cultura dela é uma invasão você falar bom dia no elevador. Entrou no elevador, é como se não tivesse ninguém ali. Então, o brasileiro, ele é um dos imigrantes mais... não seria respeitados a palavra, mas um dos imigrantes mais cotados para o Canadá, porque a gente tem uma característica psicológica de adaptabilidade. Me chama que eu vou e eu me adapto ao que você precisar. O brasileiro tem essa característica de adaptabilidade. Então, é importante, muito importante, que você já chegue com essa postura de adaptabilidade, de respeitar as diversidades. A Raquel tocou num ponto importante, de pontualidade, gente, é assim... Se o horário é 2, é 5 para as 2. Se o horário é 7, é 5 ou 10 para 7. Assim, 7 horas tá começando, 3 horas está começando. Então, você chega antes. E isso é uma coisa que nós, brasileiros, todos nós precisamos nos adaptar quando a gente muda para cá. É muito importante. Não ser pontual para eles é uma grande ofensa e pode prejudicar seriamente o seu negócio. Não ser pontual, não aparecer, não cumprir. Tem um termo em inglês que chama responsiveness, que é o quanto tempo você demora para responder um e-mail. Isso é muito importante. Se você não tiver a postura adaptada a qual é o costume e a cultura canadense de se relacionar com pessoas, vai ser muito mais difícil você ter sucesso no seu business e também na sua vida pessoal. Então, essa postura de entender onde que eu não sou mais um brasileiro simplesmente aqui, eu vou tentar me adaptar à cultura canadense, né, de falar baixo e todas as posturas possíveis. É muito importante que você tenha isso. Espero que você esteja anotando para quando você chegar aqui, você saber. Uma coisa maravilhosa que eu descobri aqui no Canadá é o senso de comunidade. Então, a gente ouve falar sobre senso de comunidade, eu acho que é uma coisa que está crescendo no Brasil, mas é algo que eu experienciei quando eu cheguei no Canadá, que é o quê? Isso é muito importante para quem quer abrir um business aqui. Como uma pessoa de marketing no Brasil, você consegue ter grande sucesso fazendo marketing na sua empresa
sem ter um contato com o business local. Talvez porque o Brasil é tão grande, é tanta gente, e aqui tudo parece que são pequenas cidades, mesmo, não Toronto, né, mas mesmo Vancouver, em comparação com Toronto, Vancouver é praticamente uma vila, né, se for comparar com Vancouver, com Toronto. Mas, assim, a importância que eles dão para local business, para negócios locais, e você se relacionar com negócios locais, eu já vi casos, eu já tive um cliente brasileiro que teve que desistir do business dele porque ele não quis se relacionar com o business local, ele fazia uma coisa com soluções, produtos para pet, era tudo importado da China, o que eu não vejo nada de errado nisso, mas aí ele não fez, ele fez todo o trabalho fora, e não fez o trabalho dentro. E aí ele não quis se conectar com pequenas lojas locais. E aí o negócio dele acabou não indo, ele teve que desistir. A influência dessa sua decisão de sim, fazer uma imersão na comunidade que você está, ela vai determinar o sucesso da sua empresa. Os canadenses, eles preferem, mais de 80% dos canadenses preferem fazer negócios com empresas locais. Então, sabe qual dica que eu queria dar para você? Quando você chegar aqui e você for uma startup, não tente parecer maior do que você é. Porque a comunidade canadense, as pessoas que vão te receber na cidade que você se estabelecer, essa pessoa vai adorar saber que você é um local business. Eles realmente vão gostar de saber. Não precisa tentar parecer maior do que você é e tem orgulho de ser daquela cidade, daquela comunidade. E aí você sai para fazer contato com essa comunidade, né? Câmara de Comércio da cidade, grupos de network da cidade. Isso vai determinar o seu sucesso e o sucesso da sua empresa no Canadá. Então é importante pensar grande, mas é importante pensar local, muito mais do que a realidade do que você está vivendo agora no Brasil. E isso leva a gente para o quê? Networking. Uma curiosidade que eu cresci, né? Ouvindo falar, mas essa pessoa conseguiu esse emprego, mas isso aí ela não conseguiu por mérito, ela conseguiu por QI, né? Quem indica, né? O tal do QI que provavelmente todos aqui escutaram. O que é o QI, né? E olha, você está procurando uma project manager? Eu conheço uma pessoa que fala aqui com fulana que ela já trabalhou para uma empresa, já trabalhamos juntas. Isso no Brasil às vezes é visto como uma coisa negativa. E aqui no Canadá é 100% o oposto. A maioria das pessoas no Canadá, a maioria das empresas no Canadá, por mais que você vai se aplicar, né, para uma vaga em métodos normais, quando existe, eles até têm no formulário de aplicação para uma vaga, você conhece alguém dessa empresa? Alguém dessa empresa indicou você para essa vaga? Inclusive, há muitas empresas grandes no Canadá que se você indica um amigo seu, um conhecido seu para uma vaga, e essa pessoa é contratada, você ganha um bônus de $100, $200. É uma prática comum no Canadá. Então, o que isso significa para você que está chegando agora? Bora fazer esse network. Como é que você faz network? De novo, procure grupos de network locais. Como é que eu acho esses grupos? Tem aplicativos específicos, né? Meetup, específicos de reuniões. Procure eventos no Facebook e vai. E vai ser uma ótima prática para você, para observar, né, a postura das pessoas nesses eventos de network. Como que elas se posicionam. E aí, isso vai mostrar para você quais são traços importantes nas parcerias que você vai ter, né? De quando você faz um networking forte, você vai crescendo. E eu posso falar pelo meu business que 90% do meu business hoje é gerado através de networking. Então, eu como uma profissional de marketing que falava tanto de advertising, hoje eu não posso virar para um cliente e falar, não, a gente está responsável pelo crescimento da sua empresa, pode deixar que a gente vai fazer o seu marketing. Não, eu tenho que virar para o meu cliente e falar, mas você está fazendo networking? Mas da onde estão vindo os seus clientes? Você recebe bastante recomendação? Porque se você não recebe recomendação, então você não está fazendo networking direito, o seu negócio não vai crescer tanto. Isso indiferente de qual é a indústria do seu business, essa parte do networking é essencial. E eu aprendi a fazer networking no Canadá. Porque no Brasil, quando você cresce, né, no Brasil, eu tinha uma ideia de que networking eram as pessoas que eu conhecia. Aqui, eu estimulo você a se jogar
e sair da sua bolha e fazer o que eles chamam de, seria um networking ativo, que é realmente ir nos lugares, se apresentar, depois pegou o e-mail, manda e-mail, pegou o telefone, liga, marca uma reunião. Aqui você vai tomar café com pessoas que você nunca tinha conhecido para fazer networking. Então, é uma coisa que é importante para você saber disso, né? Construir sua empresa, construir o seu business, e até para você, até se você for, né, ser funcionário de uma empresa, networking aqui é absolutamente tudo. É muito, muito, muito importante. E, para concluir, que eu passei já um pouquinho do meu tempo, desculpa, o marketing, que esses 5 posicionamentos, o que tem o marketing a ver com você que vai ser dono de uma empresa no Canadá, você que está levando a sua empresa para o Canadá, entender valores canadenses. Quais são os valores canadenses? Eles consideram que a diversidade, que os imigrantes mantendo a sua própria cultura, né, as pessoas de turbante, podendo andar na rua sem ninguém olhar, porque ele tá acostumado, e tantas outras diferenças culturais que a gente vê aqui no supermercado, em qualquer lugar, eles entendem, o canadense entende que esse valor é a força deles, a diversidade faz a força deles. Como eles são pacientes e dóceis e super assim receptivos com imigrantes, eles consideram que essa é a força deles, o quanto eles são educados, né, que tem piadas, né, de quanto eles falam sorry, 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 né, quanto eles pedem desculpa, essa é a força do Canadá. É importante você entender os valores canadenses, tem páginas sobre valores de canadenses até que fazem umas sátiras. Então, procure esses lugares que vão te mostrar um pouco como que são esses valores canadenses. Pergunte para brasileiros quando você chegar aqui, quais são os valores canadenses que você aprendeu aqui, o que você pode passar para mim? E isso tem que refletir no seu material de vendas. No seu material de vendas, por exemplo, quando eu estou fazendo material de vendas para os meus clientes, se eu tenho 15 fotos para usar, eu tenho que tentar usar 15 fotos de etnias diferentes. Eu não posso usar todas as pessoas Caucasians, né, que seriam pessoas brancas. Eu preciso usar fotos de pessoas do mesmo sexo, o que for aplicável para o material de marketing daquela empresa. Mas é muito importante que você entenda que o seu material de marketing, ele precisa ter a ver com a cultura canadense, ele precisa estar na mesma linguagem que o canadense entende, que não é a mesma linguagem que o brasileiro entende. E isso também, para concluir, influencia na sua presença online. Fazer social media, gerenciar redes sociais no Brasil é uma festa, é uma alegria. Você fala, as pessoas comentam, elas compartilham. Você vai fazer redes sociais no Canadá, é tipo grilos. O canadense há uns anos atrás, hoje mudou um pouco, mas o canadense há uns anos atrás era o país que menos usava, mais conectado com a internet do mundo, em termos de porcentagem da população, era 86% da população conectada com a internet. Porém, um dos países que menos usavam redes sociais no mundo. Então, está mudando um pouco, porque o Facebook também, eles são... como é muito de comunidade, canadense usa muito grupo do Facebook. Então, eles adoram conversar, né, entre a comunidade local. Mas entenda que isso vai influenciar até a sua presença online. Como é que você resolve isso? Converse com pessoas locais. Quando você decide migrar o seu business para o Canadá, não só o seu material tem que ser em inglês, em francês, mas a sua postura, o seu material online, a linguagem e o suporte que você vai ter tem que ser de pessoas que já estão no Canadá, e você também tem que ser essa postura de que você se entrega à cultura do Canadá, mas você não vai se arrepender porque é um povo maravilhoso, é um país maravilhoso para se morar e para se fazer business. Eu sou muito feliz de estar aqui e desejo muito boa sorte para você que está pensando em trazer o seu negócio para o Canadá. E agora é o último slide de verdade, ou o penúltimo, porque eu só vou terminar com um obrigado. Como que a QI pode te ajudar caso você queira trazer o seu business para o Canadá? A gente faz branding e posicionamento de mercado, plano estratégico de marketing, criação de marca e identidade visual, a gente faz site, SEO e advertising, mas não esqueça do networking, social media, e a gente dá dicas de networking também.
Se quiser, pode mandar um e-mail para a gente com hello@kiaagency.com. A gente pode conversar, fazer networking, a gente pode te passar umas dicas. E se quiser seguir a gente nas redes sociais, em qualquer rede social é @kiaicom. Muito obrigada. E se tiver qualquer pergunta, eu estou aqui preparada para responder. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. E boa Obrigado, sorte para Daniela. vocês. Obrigado, Daniela. Uau, que enxurrada de informação numa quarta-feira, 8, 10 da noite. Muita informação da Raquel, muita informação da Daniela. Aprendi tanta coisa, foi muito bacana. Gostei dessa história de que no Brasil todo imigrante vira brasileiro e no Canadá todo imigrante continua sendo imigrante no Canadá. Achei muito legal, isso eu anotei e vou usar. Vou usar nas minhas falas, vou roubar, tá, Daniela? Posso? Pode roubar. Pessoal, eu tenho algumas perguntinhas aqui. Vou começar com a Raquel, tá? Raquel, é verdade que todo brasileiro, todo empreendedor brasileiro leva mais tempo para poder avançar no mercado canadense do que empreendedores de outros países? Ou é lenda urbana isso? Armin, em alguns casos não é lenda urbana, não. É, Por quê? Porque a gente está acostumado no Brasil a empreender sem muito apoio. Com exceção, por exemplo, do Sebrae, que é aqui com a gente, de câmaras que dão suporte, às vezes até de recurso, né, perdido, enfim. Quando a gente está falando, por exemplo, de financiamento bancário, no Brasil, quando a gente fala que vai pedir um empréstimo, o empreendedor ele leva um susto, assim, ele não quer ficar com dívida, né? Aqui no Canadá, com exceção de agora que a gente está com uma inflação alta, e aí, claro que as taxas de juros são mais altas, pedir um empréstimo no banco é mais barato do que você usar o seu próprio recurso. Então, se a gente for pensar um ano atrás, tinha juros lá de 3%, 4% ao ano. Então, quando o empreendedor ele de outros países que já têm uma tradição, por exemplo, de busca de funding, de grants, quando eles vêm para o Canadá, eles já imediatamente buscam isso, eles incorporam a empresa mais rápido e já vão atrás disso. O brasileiro demora mais. Um outro conceito que o brasileiro entende com dificuldade, porque a gente não tem isso na nossa cultura, é o Board of Advisor, porque ele entende que ele não pode pedir para uma pessoa que está aqui no mercado há muito tempo para fazer parte de um board para dar conselhos para ele sem ser remunerado, ou como é que ele vai pedir isso? É um super favor, e ele fica com vergonha, ele não faz. Quando em muitas culturas, e aqui no Canadá, isso é muito comum. E, inclusive, é uma forma de goodwill canadense de poder contribuir e compartilhar. E os conselheiros, eles fazem muitas vezes, pelo menos no primeiro ano, sem custo. Isso dá uma força de sustentação e reputação para o negócio que está começando, que alavanca mais rápido do que um negócio que está sozinho, né? Então, são entendi. algumas das questões culturais que fazem com que o brasileiro demore um pouco mais para crescer aqui. A questão do idioma também, porque, infelizmente, a gente não tem um percentual de brasileiros que dominam o inglês e o francês como em outros países, né? Então, isso passa a ser uma barreira cultural, porque perde um pouco da segurança das conexões. Então, a mudança, ela impacta nesse sentido. Legal. Deixa eu aproveitar também a experiência da Daniela. Daniela, você obviamente passou por tudo isso, certo? Incorporou uma empresa, abriu uma empresa e vende serviço de comunicação, não sendo uma imigrante, certo? Entendendo como é que o canadense vai ser atingido pela comunicação. Me fala um pouco dessas barreiras também, dessas dificuldades, né? Você teve discriminação em algum momento? Aí também estendo um pouquinho de volta para a Raquel. Teve discriminação em algum momento por ser imigrante ou não? A aceitação ela é bacana? Olha, eu não posso falar que eu sofri discriminação. Eu já vi gente falar que sofreu discriminação, sim. Eu não posso falar que eu sofri discriminação, assim, preconceito. Porém, eu já vi olhares de desconfiança. Então, de tipo, porque eu sou mulher nova, e aí eu chego numa reunião com os clientes que são homens bem mais velhos e canadenses, ou de outras culturas também, e eu já vi olhares de, tipo,
Tipo, será que vamos fechar negócio com essa pessoa, com essa empresa? E a minha postura que é muito importante também, você faz a sua lição de casa, esteja muito seguro. Então, eu acho que vai muito também da sua postura quando você chega para falar com o seu cliente, com o seu fornecedor, com a pessoa que você vai fazer parceria, eu acho que vai muito depender da sua postura. E se você sentir que aquele grupo de pessoas, né, tem gente de todos os tipos em todos os lugares, se você sentir que aquele grupo de pessoas não está sendo receptivo, pula para outra, porque vai ter outra oportunidade com outro grupo de pessoas, em outro grupo de lugar. Não é o perfil canadense é receptivo, mas também faça sua lição de casa para você vir bem confiante. O inglês, ele pode ser uma barreira que cabe somente a você. O inglês está totalmente no seu controle, ou o francês, totalmente no seu controle para você não precisar ficar. Eu conheço muito empreendedor que, vou só atender brasileiros porque eu não falo inglês direito. Não, então aprenda inglês, fala inglês e continue estudando, mesmo se você já está aqui. Então, a minha postura é ser muito confiante. Eu chego já, assim, eu sei do que eu estou falando. E aí, por isso, eu acredito que eu não tenha sofrido episódios de preconceito. Bacana, boa dica. Raquel? Eu concordo de gênero e grau com a Daniela. Eu acho que a gente tem que identificar as nossas fraquezas, né? O que vai me gerar, o que pode gerar desconforto. Chegou atrasada, só podia ser brasileira. Fica feio pra gente. A gente fica reforçando as nossas fraquezas. Ou essas questões assim de falta de respeito com os limites das outras culturas. Chegar falando alto, querendo abraçar, porque pega mal, a gente não está respondendo com respeito a um limite natural ali que está, né, que tá se condicionando. Agora, o que eu percebi, assim, é que a nossa confiança, ela impacta muito, né? Então, eu brinco que é fazer cara de dona, né? Então, eu tive uma situação, por exemplo, eu estava num evento, uma conferência anual da Latam Startups, que é uma aceleradora latino-americana, e estava o prefeito de Toronto, fazendo uma apresentação. Quando ele saiu, eu, como jornalista, eu estou habituada, estou em evento, eu abordar o palestrante, né? Então, quando ele saiu, eu fui lá, falei com ele, me apresentei. Ele estava falando muito das mulheres empreendedoras e como ele está incentivando o ecossistema. Fui lá, me apresentei, falei um pouquinho com ele, pedi para ele gravar um depoimento no meu celular para eu compartilhar na minha rede com empreendedoras mulheres, enfim, ele fez. E eu comecei a ver que se juntou um corredor, assim, de gente olhando. O que foi? Aí, depois terminou, né? Aí o pessoal disse, como é que você conseguiu falar com ele assim? Eu falei, foi ele pedir. Aí eu disse, mas como é que ele gravou esse depoimento para ti? Eu fui lá e pedi. Então, eu acho que também não saber como às vezes nos dá uma coragem, a coragem da ignorância, assim, né? Você não sabe que não pode, você vai lá e faz, mas sendo uma coisa natural, que você vai com cara de dona, você vai com segurança, com naturalidade, mas de forma respeitosa, a gente consegue conquistar os nossos espaços. Legal. Eu vi que a Cora está com a mão erguida também. Eu queria fazer uma pergunta que eu não sei se vai ser rápida, então não posso prometer, mas que é uma das dúvidas que mais chegam quando a gente começa a falar de internacionalização aqui. E eu queria compartilhar com vocês e entender qual que é a percepção de você, Raquel, Daniela e Armínio também. Quando a gente fala em internacionalização, para ir para o soft lane, começar a estratégia comercial, existem muitas dicas sobre contratar uma equipe local, né, para questão entender a cultura, facilitar a comunicação, mas tem país que isso já não funciona, porque aí não vai ter a identificação da cultura da própria empresa, e tem outros países que funciona melhor iniciar com representantes ou distribuidores. Como que vocês veem isso no Canadá? Qual que seria o primeiro passo comercial, além, né, de fazer os contatos, o networking, tentar aceleração, porque pode ser que a pessoa não vai conseguir uma aceleração, que é muito disputado. Então, como que eles podem adentrar esse mercado?
Quem quer começar? Raquel? Daniela? Raquel quer começar, Raquel? Posso começar, eu faço rapidinho. Eu acho que o que eu sempre indico, e eu vivi isso com duas startups que eu fundei aqui, e com os meus clientes muitas vezes, é que assim, o startup que vem, Cora, e tu deve ver isso muito no Sebrae, às vezes ela não tem muito recurso, então ela não tem como contratar toda a equipe local, mão de obra local, é cara, é em dólar, o salário mínimo é alto, fica praticamente inviável sobreviver no primeiro ano contratando equipe local. Então, a primeira coisa que ela pode fazer é buscar fundings e grants do governo. Tem uma instituição que é o Ontario Center of Innovation, e isso tem em outras províncias aqui também, certamente, British Columbia, a Daniela deve saber, mas são instituições, o IRAP para pesquisa e desenvolvimento, mas o Ontario Center of Innovation, ele paga o salário, pelo menos 50% do salário de algumas posições no primeiro ano. Então, facilita. Também tem os summer jobs, que é durante o verão, o governo paga os salários para dar o primeiro emprego para profissionais que muitas vezes têm uma senioridade, vieram de outros países, mas precisam da experiência canadense. Então, é uma forma de contratação. Mas eu diria que, fora usar esses grants e esses fundings e essas possibilidades que o governo oferece, é pensar quais são as posições que são cruciais serem no mercado canadense. Porque a área de tecnologia, inovação, mesmo design, que são mais técnicas, a gente pode contratar do Brasil, a gente pode contratar da Colômbia, a gente pode contratar na Índia, né? Tem muitos hubs assim que só fazem essa parte. Agora, um business development, alguém de sales que não conhece a cultura local, que não tem network local, que não vai tomar um café presencial agora pós-pandemia, ele vai ter um desafio enorme de venda, um impacto, e não só, se a gente for pensar no Canadá, mesmo no Brasil, a gente vendendo no Nordeste, estando no Rio Grande do Sul, a gente não conhece a cultura, a gente não conhece o jeito, a gente não conhece a pessoa, né? Em local vai vender muito melhor. Então, essas funções que exigem esse contato e essa habilidade de relacionamento, venda, e network local, essa sim. Então, o que eu percebi foi business development, abertura de mercado tem que ser local. O restante, os líderes que estão, os founders tocam no primeiro momento, e depois se busca continuar com a rede que já existe no país de origem, e vai com o crescimento da empresa, isso vai expandindo no outro país. Daniela, algum complemento? Eu queria falar sobre um lado um pouco diferente, assim, que assim, o meu caminho como empreendedora no Canadá foi muito árduo. Eu tinha o meu PR, a minha residência permanente, e aí eu só precisava empreender. Só que aí eu não sabia que existiam grants, que são incentivos do governo, eu não sabia de muitas coisas, eu não participei de um evento como esse, então eu estava despreparada. Então, uma dica que eu queria dar é tudo aquilo que você acha que você sabe, talvez que funciona, porque é muito difícil ser empreendedor no Brasil, você não precisa tentar ser empreendedor no Canadá como você é empreendedor no Brasil, se isso faz sentido. Então, aqui, eu diria que você tem que ser muito mais proativo em quem pode me ajudar. Quem pode me ajudar? Então, perguntar para pessoas, brasileiros, canadenses, pergunta para o seu vizinho no Canadá. Você conhece alguma coisa que pode me ajudar? Então, assim, aqui tem ONGs, são assim, eu tento dar o maior número possível de dicas para as pessoas que eu vou conhecendo, porque quando eu cheguei, eu vim muito crua de como que eu podia crescer o meu negócio, o que que eu podia fazer, que tipo de incentivo que o governo me dava. Eu cheguei aqui e falei, eu vou ter que fazer isso sozinha, vou ter que construir do nada. E não, tem muito suporte, tem muito apoio, tem apoio que é em nível municipal, estadual ou provincial e nível nacional. Tem esse link que eu coloquei do Futurepreneurs, que foi como que a gente começou a ter um auxílio. Então, tem muito auxílio gratuito para o imigrante. Então, assim, minha dica
não pensar que você tem que fazer isso sozinho. Mesmo se você não conseguir uma aceleradora, existe uma série de incentivos. O país, ele é preparado para ajudar imigrantes a empreenderem. Então, a minha dica é você não pensar que você tem que se virar sozinho. Não, você não precisa. Mas vá atrás de ver como que você, né? Seja cara de pau, pergunta. Pergunta para mim, pergunta para a Raquel, o que você recomenda na cidade tal, na província tal. Pergunte para as pessoas como é que você pode ter esse suporte, porque tem suporte para você sim aqui. E em Perfeito. termos de branding, perdão, Armin. Não, pode falar, pode seguir. Em termos de branding de marca, né? A gente tem aqui algumas startups que ainda estão em estágio de desenvolvimento, ou seja, ainda tem a oportunidade de repensar a marca pensando em mercados globais. O que você acha que funciona, né, estando nessa área? O que você acha que funciona para as startups brasileiras, mas estando no mercado canadense? Eu tenho uma história super curiosa sobre isso, falando sobre branding, sobre marca. O nosso primeiro grande cliente aqui, eles eram imigrantes chineses. E aí a gente, então tá, então a gente quer um logo e a gente fez o branding, era uma startup. Então vamos fazer isso. E aí a gente foi apresentar um primeiro rascunho do logo. E aí tinha uma coisa meio que uma flecha meio pontuda assim, né? Aí ela virou e falou assim: "Não, pelo amor de Deus, eu não posso usar isso. Jamais vou vender, isso vai dar azar para o meu business". Eu, como assim? Ela, não, porque se tiver uma flecha apontando para baixo, o chinês não gosta de coisa pontuda no logo, não pode ter uma flecha apontando para baixo, não pode ter faca, não pode ter... E eu, nossa, ali eu aprendi que não basta só você ter um designer talentoso, você tem que ter a pessoa que está aqui, você pode até, né, terceirizar o designer, mas você tem que ter a pessoa que está aqui que vai saber, esse logo é para a comunidade chinesa, não pode ter flecha apontando para baixo, não pode ter, não ser pontiagudo. Então, eu acredito que as pessoas que estão aqui, elas, assim, ao longo do tempo, é literalmente a experiência, né? Então, com relação a branding, tanto o branding de posicionamento de marca quanto o branding de logo, eu acredito que vale a pena, pelo menos você fazer, por exemplo, por exemplo, você já fez tudo no Brasil, mas então contrata uma consultoria para saber se eles acham que aquela marca está de acordo, né? Vai sair mais barato pagar para alguém te dar dicas efetivas, para que você também nem sabe por que você não está sendo bem sucedido aqui. Então, essa é a minha dica sobre branding nesse sentido. Bacana, pessoal. Eu vi que tiveram outras. A Raquel compartilhou vários links aqui no chat para todo mundo, de ideias. A Daniela também compartilhou. Acho que vale a pena o pessoal conseguir tomar nota dos links para poder seguir também depois. Rodrigo, algum comentário? Não, eu também estou aprendendo super aqui. Não, é perfeito. Vi que você abriu o microfone, achei que falei. Estou aqui, adorei aqui as duas palestras, aprendi bastante e depois aí convidar o pessoal para as duas próximas quarta-feiras, que vai ser bem interessante também. Os conteúdos continuam extremamente interessantes, né, Rodrigo? E eu vi que tem bastante gente bacana conversando, bastante gente bacana trazendo inputs, trazendo experiências do que aconteceu quando migraram para o Canadá e tudo mais. Vai ser bem interessante mesmo. Isso aí. Perfeito. Pessoal, acho que são 8h30, acho que a gente está dando o nosso horário também. Se depois se ficar alguma outra pergunta, a gente pode compartilhar com todo mundo também. E a Raquel mandou já o contato via LinkedIn. Daniela, se puder mandar o seu contato via LinkedIn Vou também colocar aqui. no chat para as pessoas conseguirem continuar uma conversa e tudo mais. E de qualquer maneira também o Lake House, o Sebrae e a Câmara também ficam à disposição para as informações que forem necessárias e que a gente puder auxiliar nesse compartilhamento de conteúdo para poder entender um pouquinho mais de como montar a minha estrutura, como definir se o Canadá é o local certo ou não, ou como conseguir informações para fazer esse soft land mais fácil e não errar nos mesmos erros que o pessoal que está aqui compartilhando conosco informações já descobriu que não funciona. Perfeito. Armínio, só tem uma Sim? pergunta que não foi respondida, que talvez valha algum comentário, né? Ou até mesmo endereçar para a Raquel, Daniela, ver se ela tem alguma Perdão, informação. no chat? Isso, que é do Harrison. Ele pergunta assim: como é o mercado de educação canadense em relação a plataformas de curso online e formação profissionalizante, uma vez que existe uma certa priorização do governo na formação através de colleges?
Vocês conhecem esse mercado para dar alguma De dica para ele? plataformas de Imagina curso online, né? Eu queria perguntar para o Harrison qual seria o objetivo dessa educação? Essa educação, se for só no sentido de aprender, porque eu quero aprender algo novo, ou você está perguntando sobre college, por exemplo, com o intuito de te ajudar na sua imigração, porque daí você tem que seguir o que o governo está priorizando mesmo, se é que faz sentido. Acho que se ele tiver aí, ele pode acionar o áudio, mas Ele pelo que eu está aqui, eu tô vendo ele entendi, aqui. fala aí pra gente. Estão me ouvindo? Perfeito. Estamos sim. Sim, Bacana. Era mais para entender em relação ao mercado, no sentido de atuação no mercado canadense, né? Eu tenho uma plataforma de educação criativa e eu queria entender como é que funciona, né, esse mercado no Canadá. Era mais para isso. Deu para entender? Agora eu entendi o que você quis dizer. Legal. Acho que a Raquel pode voltar, que ela falou isso na palestra dela, mas ela até falou, por exemplo, eu sou formada na PUC. A PUC aqui não é nada, né? Mas vou deixar a Raquel responder. Sim. O que é importante em relação à sua plataforma e qual vai ser a adesão dela no mercado canadense? O canadense, ele usa educação à distância, sim, principalmente porque a gente está falando de mercados, às vezes, que são longe, distantes dos grandes centros, regiões mais afastadas, que não são tão desenvolvidas quanto os grandes polos aqui, né? Digamos, a Daniela está em Vancouver, o Rodrigo também, eu estou em Toronto, mas a gente pode estar falando com alguém que está em Nunavut, que está em regiões que não têm a mesma disponibilidade de recursos de tecnologia e é super longe, né? Então, o canadense, sim, ele utiliza das plataformas digitais e isso ampliou demais o acesso à inovação. Agora, se tu quer trazer a tua plataforma para cá, a grande questão é o que faz a tua plataforma diferente das outras. E o que faz a tua plataforma ser dificilmente copiada rapidamente por alguém daqui, que já tem toda a rede, toda a network, todo o conhecimento. Se tu tiver a resposta para essas duas perguntas e elas forem positivas, tu já tem um baita caminho pela frente, né? Então, se tu tem mercado, vai ter adesão e é difícil de copiar, aí tu tem uma conversa boa, né? Então, vamos ver qual é essa inovação, qual é a proposta de valor, né? O que pode ser até algo que já tem aqui, mas traz uma outra pegada, tem um diferencial, é mais ágil, é mais barato. Eu diria que o preço não é principal, mas o que tu entrega que é um benefício direto que vai fazer a diferença. Aí tu tem mercado. Perfeito, obrigado, Raquel. Obrigado, Cora. Não tinha passado a pergunta do Harrison. Perfeito. Então, mais uma vez, Daniela, Raquel, muito obrigado por compartilhar essa enxurrada de conteúdo, de conhecimento com todo mundo. Certamente, quem tem planos de se internacionalizar para o Canadá, está muito mais fácil agora. E vai ficar muito mais fácil depois da última quarta-feira da série nossa aqui. Então, tem muito conteúdo pela frente ainda. E, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que até essa hora pôde acompanhar e compartilhar e fazer perguntas. E, Cora, Rodrigo, fiquem à disposição se quiserem um último tchau. Bom, eu queria agradecer, né, a todos novamente pela participação. Espero que tenha sido bastante produtivo para mim, foi, sempre ganhando mais conhecimento. E queria fazer um convite, pessoal, para a próxima jornada no dia 23, às 19 horas, onde a gente vai falar sobre captação de investimento, né, com super dicas de profissionais especializados no assunto de como conseguir investidores para o seu negócio. E dia 30, a gente vai falar sobre o processo imigratório. Então, eu, em conjunto com o consultor de imigração, Rafael, a gente vai falar sobre o Startup Visa, que além de ter o benefício de expandir o seu negócio internacionalmente, o aplicante e a família, e aí entra o cônjuge e filhos, têm direito a aplicar para residência permanente canadense, tá? Então, por favor, faço aqui um pedido para acessarem as páginas da Sebrae for Startup para mais informações e também para a inscrição dessas duas jornadas, dia 23 e dia 30. E, novamente, finalizando aqui, obrigado aos nossos parceiros CCBC e Sebrae e a todos os palestrantes, Dani, Raquel, Armínio, e a vocês que estiveram aqui participando. Boa noite e obrigado. Cora, por favor.
Muito obrigada. Acho que faço das suas palavras as minhas. Boa noite, pessoal. Nos vemos na próxima quarta-feira. Ótimo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite, Obrigada, pessoal. Muito pessoal. obrigada. Boa noite.